a mesma coisa, não. Muitas vezes, nós, pessoas com deficiência, nos deparamos com alguns discursos ou conversas que temos no cotidiano e as pessoas acabam ouvindo o que estamos relatando, alguma dificuldade, alguma barreira enfrentada. E essas pessoas, sem perceber, elas acabam se colocando numa posição de que, olha, eu passo por algo igual. E tem coisas que realmente são iguais, tanto para pessoas com deficiência ou sem deficiência. Mas tem coisas que não. Não é a mesma coisa, não. Quantos nãos, né? Meu nome é Alexandre Amaral. Seja bem-vindo, bem-vinda. Convido para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, compartilhe também para ajudar esse canal a crescer. É um canal onde eu falo sobre inclusão, acessibilidade para pessoa com deficiência. Também tem vídeos falando sobre questões aí de saúde que eu passei, vários outros diversos. Então, convido que você fique por aqui, tá? E esse conteúdo sobre deficiência, sobre acessibilidade, ele não desperta muito interesse. E automaticamente o algoritmo do YouTube não costuma alavancar, não costuma recomendar. Então o seu like, o seu compartilhamento ajuda a causa, tá bom? Gente, eu vou falar de duas situações, duas conversas que eu tive recentemente, onde eu estava compartilhando uma dificuldade muito específica da pessoa com deficiência e mais focada ainda na deficiência visual, e a outra parte, a pessoa que interagia comigo ali, não entendeu. Obviamente, não teve a sensibilidade de perceber que ela não passa a mesma coisa. E a primeira é um lugar onde eu fui para um atendimento e conversando com a pessoa, eu falei, olha, tá bem complicado de chegar até aqui porque as calçadas todas com desníveis, muitos lugares sem piso tátil. Eu falei, aqui na frente do estabelecimento não tem nenhuma acessibilidade para pessoa cega, sabe? Eu falei, então é bem complicado. Ela falou, eu sei como é que é. Ela falou, tá difícil para todo mundo, né? Tá difícil para todo mundo. Aí eu falei assim, não, com certeza. Mas para uma pessoa cega fica mais complicado. Eu falei, até mesmo para pessoa que usa cadeira de rodas. Eu falei, tem uma rampa ali, porém eu não sei se está com a inclinação certa. Eu sei que na esquina tem algumas que porque tem às vezes duas rampas, né, uma para cada direção. Eu falei, eu sei que uma última vez que eu passei com uma professora de orientação e mobilidade ali, essas rampas, ela acabou olhando e falou que não tinha como uma cadeira de rodas entrar ou sair por ali. A inclinação errada, a pessoa, aquela testa do asfalto, sabe? Aquela parte que o asfalto fica mais alto, impossibilitava que a roda ali da cadeira de rodas passasse tranquilamente e a pessoa até poderia cair. Eu falei, então
é bem complicado da gente conseguir chegar aqui, seja com uma bengala na mão, seja numa cadeira de rodas. Ah, mas eu sei como é que é, ela falando. Essa pessoa. Ah, eu sei como é que é. Tá bem difícil, sabe? Tá difícil pra todo mundo, sabe? Até pra mim. Nossa, esses dias eu tava andando e eu tive que desviar e sair da reta da calçada. E até mesmo com um carrinho de bebê eu também não consigo, eu tenho que fazer certos desvios. E aí eu percebi que essa pessoa, ela não tinha noção do que ela estava falando. Ela estava se colocando no mesmo nível de dificuldade que eu tenho, ou no mesmo nível de dificuldade que uma pessoa com cadeira de rodas tem. E isso é um erro muito complicado, principalmente quando é uma pessoa que está ali atendendo o público, que deveria estar um pouco mais antenada uh, em, sabe, poxa, a gente está em 2025, a pessoa devia estar um pouco mais antenada nessa questão de inclusão, de acessibilidade, se informar melhor, porque atende muitas pessoas com deficiência ali naquele lugar. E assim, se você se reconheceu, que é de você que eu estou falando, não se sinta ofendida, né? Eu falo com todo respeito. E é preciso que as pessoas que estão numa posição de atendimento consigam prestar esse atendimento com qualidade e com né, noção do que é a vivência de uma pessoa com deficiência. No mínimo, se a pessoa não sabe daquela dificuldade enfrentada, dessas barreiras enfrentadas, porque são barreiras muito complicadas. A falta de acessibilidade, as calçadas sucateadas, que muitas vezes a prefeitura no centro da cidade deixa isso por anos, por décadas. Calçadas sucateadas, rampas que estão há décadas com inclinação errada, em locais errados, pisos táteis colocados que dão pro nada, que não tem conexões com outros pisos. Sabe, são tantos problemas e aí não existe por parte dessas instituições, sejam ligadas ao poder público, ou sejam empresas, não existe por parte delas uma preocupação em treinar essas pessoas que atendem o público. Então, você se depara com esse tipo de comentário, a pessoa ali achando que a dificuldade que ela tem em caminhar com um salto na calçada ou em empurrar um carrinho de bebê, ela sendo uma pessoa que enxerga, uma pessoa que pode desviar com facilidade, que pode achar rotas alternativas com facilidade porque enxerga, que pode dar um passo um pouco mais largo, sabe? São tantos recursos que a pessoa sem deficiência tem a mais do que uma pessoa com deficiência, e eu falo de recursos nessa questão de alternativas, nessa questão de possibilidades. Elas têm mais possibilidades do que nós, pessoas cegas, pessoas que usam cadeiras de rodas. E aí ela não ter essa noção e ficar ali conversando, sabe? Não é uma questão de frescura da minha parte, mas às vezes a gente se sente até um pouco ofendido, porque fala, poxa, sério que ela está se colocando na mesma posição? Será que ela tem noção do que eu enfrento no dia a dia? Seja para, por exemplo, para ir num lugar de atendimento desses perto ali do centro da cidade, seja de ônibus ou seja até mesmo de carro de aplicativo. Eu fiz aí alguns vídeos falando sobre os problemas que a gente enfrenta com a Uber, com outras plataformas, com esses motoristas despreparados.
e essa pessoa realmente acha que é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E é preciso que ela seja capacitada para entender isso, né? E numa outra situação que eu passei, onde eu explicava para a pessoa sobre um cancelamento que eu tinha acabado de ter por uma questão muito explícita de capacitismo, de preconceito. O motorista da Uber viu a mensagem que ele parou para frente e eu perguntei, eu falei, olha, chame o meu nome fora do carro, sabe? Que colocasse a cabeça para fora ou saísse dali e chamasse meu nome. Falei, chame o meu nome que eu vou até o carro. Ele leu essa mensagem. Falei, porque eu já tinha falado que eu era uma pessoa cega, tava com tal cor de camiseta. Ele pegou e cancelou e foi embora. E eu, depois que foi me enviado outro motorista e acabou dando certo a corrida, e até com a ajuda de uma pessoa que passava por ali para ajudar a identificar o carro, porque os motoristas não fazem mais isso, muitos deles. Tá cada vez pior o serviço prestado por muitos desses motoristas. Depois que eu consegui uma corrida até o lugar que eu ia, eu cheguei nesse outro lugar, que era o local de desembarque, e aí eu estava comentando lá com a pessoa. E a pessoa falou, ah, nossa, é complicado, eu sei como é que é isso. Ah, comigo também. Esses dias o motorista, não é que eu cancelei a corrida e ele chegou lá depois, e sabe, aí eu tentei entender qual era a conexão do que eu tinha contado, que era uma situação que claramente envolvia uma questão de deficiência, uma questão de acessibilidade, uma questão de capacitismo, com a situação que essa pessoa acabava de contar. Eu fiquei ali alguns segundos, falei, sei. Falei, tá, mas você prestou atenção no que eu te falei? Sim, que o motorista, sabe? Aí eu vi que ela não tinha se atentado muito bem nos detalhes. E aí eu falei, caramba, as pessoas não percebem que a pessoa com deficiência ela enfrenta certas barreiras totalmente diferentes das barreiras. É óbvio, né? Você pode me dizer assim aí do outro lado, Alexandre, mas isso é óbvio. Sim, mas tem gente que coloca num mesmo patamar. E galera, não num mesmo patamar. As barreiras, as dificuldades que a gente encontra são muito maiores. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade cheia de barreiras. A sociedade, as barreiras arquitetônicas, urbanísticas, de comunicação, as barreiras atitudinais que muitos desses motoristas têm com a gente, que são as atitudes deles, elas não são as mesmas com pessoas sem deficiência. Porque as atitudes que vão prejudicar uma pessoa sem deficiência no embarque ou desembarque, essas atitudes não são da mesma natureza, das atitudes contra uma pessoa com deficiência. Dá para entender isso? São de naturezas diferentes. As atitudes capacitistas, preconceituosas, que eu recebo por parte dessas pessoas, me trazem muito mais danos, me causam muito mais prejuízos do que as atitudes
contra uma pessoa sem deficiência. Ah, o motorista parou longe da guia. A pessoa que enxerga vai lá e entra no carro. O motorista parou 50 metros para frente. A pessoa enxerga, ela olha, vê onde que o motorista tá e vai andando. É diferente para uma pessoa que tá ali sem enxergar e com uma bengala na mão. É diferente para uma pessoa que tá numa cadeira de rodas. Sabe, são situações totalmente diferentes. E a falta de noção em entender isso é algo que me preocupa quando eu converso com as pessoas. E eu tento, com todo carinho, respeito, cuidado, falar para essas pessoas, olha, mas são coisas diferentes, você não está percebendo. E às vezes a pessoa insiste, não, mas tá difícil para todo mundo, não. Aí eu falo, não, mas o que você passou aí, né, citando novamente a última situação, olha, o que você passou aí, você cancelou uma corrida e o motorista apareceu lá e, sabe, qual é o problema? Você não teve, sabe, prejuízo nenhum, digamos assim. E se gerou uma taxa de cancelamento, você pode ir lá e pedir um reembolso, né? Dar a justificativa que o motorista não viu, eu não sei. Mas assim, eu falei, você prestou atenção no que eu passei? No preconceito que eu sofri? O preconceito que eu sofri, ele gera um dano para mim, psicológico, ele gera um dano material. Eu perdi tempo ali, eu tive que depois, em função do cancelamento, a Uber joga essa taxa para mim, eu tive que fazer a justificativa, pedir o reembolso. Eu tive um desgaste ali, emocional, sabe, tem tudo isso envolvido, então não é a mesma coisa. Até envolve uma questão de humilhação, né? Citando um pouco o primeiro caso que eu contei aqui no vídeo, da atendente lá. Poxa, é diferente. Existe todo um desgaste maior de eu enfrentar uma calçada cheia de buracos ou um quarteirão sem acessibilidade, de uma pessoa com cadeira de rodas não ter uma rampa para subir ou descer, né, da calçada, ou dela ir descer e cair, poder se machucar, sabe? Não é a mesma coisa. Não é, gente. Então, essa reflexão que eu trago para a gente pensar nessas barreiras que são diferentes. A deficiência que eu tenho, a deficiência visual, sensorial que eu tenho, ela sim, ela encontra-se em mim, mas conceitualmente ela tá na interação desse meu corpo, que tem essa limitação, com uma sociedade cheia de barreiras. Então, é nesse encontro com essas barreiras que se dá a deficiência. E aí não é a mesma coisa. Porque se uma pessoa não tem a deficiência, ela não vai encontrar essas dificuldades. Ela vai pular com facilidade, ela vai desviar com facilidade, ela vai descer da calçada com facilidade, ela vai deslocar esse carrinho com facilidade. Agora, a pessoa com deficiência não. E se a gente está pensando numa sociedade inclusiva, numa sociedade com acessibilidade, a gente precisa de começar a pensar diferente e a gente precisa de ter essas conversas, principalmente quando a gente identifica esse tipo de pensamento, de discurso. Então fica aí essa reflexão, até mesmo para você, ajudar a gente nessa causa e se informar também, compartilhar esse vídeo e a gente caminhar junto aí rumo a mais inclusão e mais acessibilidade, tá bom? Valeu, curte, compartilha, deixa seu comentário aí e até um próximo vídeo aí.